Oi, mulherada, tudo bom? Este vídeo é sobre por que votar em mulheres. Sim, é um vídeo que a gente estava enrolando para fazer, enrolando não, na verdade, pensando a melhor forma de abordar esse assunto, como explicar por que que é importante, por que que não é importante votar em mulher. E a gente precisa sim votar em mulher. E por que que a gente precisa votar em mulher, Débora? A gente precisa votar em mulher porque a gente precisa de representantes onde se fazem as leis. E onde se fazem as leis, Débora? Na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado. Então a gente precisa urgentemente votar em mulheres. Ah, mas por que, Débora? Os homens também não podem fazer? Sim, eles podem e eles estão fazendo há muito tempo. E as leis nos beneficiam de alguma forma? Sim, tivemos grandes avanços nos direitos das mulheres. Sim, nós temos a Lei Maria da Penha. Sim, nós temos outras leis que sim nos defendem. Mas é suficiente? Para mim não é suficiente, porque se fosse suficiente a gente não teria casos de estupros e estupradores não sendo contratados por times de futebol. Sim, estou falando do Robinho, um cara condenado a 9 anos por estupro na Itália, que sim, foi contratado pelo Santos como se nada tivesse acontecido. E se não fosse a comoção geral, este cara estaria trabalhando como se nada tivesse acontecido. Como o Bruno, que matou a Elisa, não é mesmo? Há um tempo atrás, eu não sei quantos anos faz esse caso. Sumiu com o corpo, até hoje não acharam o corpo. Ele foi condenado, ficou um tempo na cadeia e saiu. Simplesmente foi contratado por outro time de futebol e é tido por muitos como ídolo, inclusive. Muitas pessoas param ele na rua para pedir autógrafos. O caso do cara de Ilhéus, que já tem 10 BOs contra ex-namoradas e familiares por agressão e nada acontece com ele. Então, eu me questiono, alguma coisa de errado está com as nossas leis. Porque as nossas leis estão dizendo aos homens: ok você agredir, ok você estuprar, ok você matar. A gente vai dar um jeito de te punir, mas logo você tá em liberdade. Esses dias eu vi um vídeo e eu fiquei impressionada. O cara ameaçava a namorada e a namorada começou a gravar, eles estavam dentro do carro e ele falou pra ela que se ela não ficasse com ele, ela não ia ficar com mais ninguém. E que era muito fácil pra ele, porque ele ia pegar uns anos de cadeia, mas ele ia sair por bom comportamento, por ser réu primário. Então, assim, tá na cabeça dos homens que eles podem fazer o que eles quiserem com a gente que não vai dar nada. Então, assim, a gente precisa de mulheres fazendo leis. Ai, mas Débora, por que a gente precisa de mulheres fazendo lei? Porque por mais que um cara seja solidário à situação da mulher, ao assassinato, ele fala, nossa, eu sou contra o estupro, contra... Ele não vai fazer leis para punir, porque isso não é uma coisa que dói nele. Porque eu não sei vocês, mas para mim, dói em mim quando eu vejo uma mulher, mais uma de nós estuprada, mais uma de nós morta, mais uma de nós agredida pelo simples fato de sermos mulheres. Porque na cabeça do homem, ele pode fazer o que ele quiser com a gente. Então, assim, a gente precisa rever isso. E como que a gente vai rever isso? Votando em mulheres. Sim, votando em mulheres. Mulheres que vão estar a par dos nossos interesses, porque são os mesmos interesses dela. Gente, o que tá acontecendo? Por que as nossas leis... Ai, o vizinho e a moto. Por que as nossas leis não são rígidas o suficiente? Por que simplesmente um homem pode... Gente, o cara do vídeo, ele fala, eu vou ficar preso um tempo. Tipo assim, eu te mato, eu vou ficar preso um tempo e saio por bom comportamento. A gente precisa rever isso. E como isso vai ser questionado? E como isso vai ser revisto por mulheres? Então, nessas eleições, a gente tá votando para quê? Prefeito e vereador. Ai, na minha cidade não tem, ou ai, aqui não tem prefeita. Mas tem uma vice? Não, ok. Mas tem vereadoras? Procure conhecer essas candidatas, procure saber quais são. Claro, gente, eu não tô falando que é porque a mulher ela vai ser justa. Eu só estou falando que a gente precisa ter uma maioria de representação. Então, hoje, né, em novembro de 2020, a gente vai estar votando para quê? Para prefeitos e vereadores. Então eu vou votar o quê? Em mulheres. E nas próximas eleições, mulheres. E nas outras, mulheres, mulheres, mulheres. A gente precisa ter uma maioria. A gente precisa ser representada nesses espaços, porque a gente precisa mudar as leis. A gente precisa que alguém nos defenda. Não é possível os homens continuarem nos estuprando, nos matando, nos agredindo e nada acontecer com eles. E ele fazer um vídeo falando, ah, você sabe, eu vou sair por bom comportamento.
Vamos pensar sobre isso? Política é chata? Não. Política é o que vai mudar o país. Ah, vai mudar nada? Vai mudar sim. Se eu votar corretamente, se eu souber votar, se eu souber em quem votar, se eu questionar, se eu cobrar. Se eu votar na fulana e lembrar o nome dela, aí eu votei na fulana. Eu vou lá reclamar com ela. Eu vou reclamar com ela. Ah, ela não fez nada. Nas próximas eleições eu não voto dela. Eu voto em outra mulher. Mas é preciso, é urgente. A gente precisa de mulheres nos representando. Galerinha, esse vídeo é só para falar isso. Eu vou fazer um outro vídeo explicando no que as mulheres podem nos ajudar além dessas questões. Mas eu acho que hoje, após uma semana tão conturbada, tão complicada, com tantas notícias de agressão, estupro, fora as outras que a gente não fica sabendo, né, gente? Então, assim, a gente precisa, urgente, nos defender. E como que a gente vai nos defender? A gente se defende nos informando. A gente se defende procurando saber os nossos direitos, procurando saber como que a gente vai ter direitos. E como que a gente vai ter direitos? Votando em mulheres que lutem por nossos direitos. Ok? Tá certo? Deixa aqui sua pergunta, manda aqui sua pergunta. A gente vai ter mais vídeos sobre mulher na política, mas aqui esse é muito urgente. Valeu!